Olá, Tech Talk, tudo bem com vocês? Hoje o episódio promete mais uma vez e nós estamos com um convidado super especial. Nós vamos falar com o Renato da Silveira, da Brasil Posto. A gente vai entender um pouco mais qual é o universo da Brasil Posto, como que essa empresa, que é um sucesso no mercado, se projetou para o início da revenda e distribuição de energia desse país. E o Renato Silveira vai estar trazendo para a gente uma grande novidade que ele vai estar dividindo para a gente, que é um curso totalmente voltado para a gestão de liderança, para postos de combustíveis. Então é com imensa satisfação que eu chamo aqui para o nosso bate-papo hoje em um novo formato. A gente fica enormemente feliz com isso. Renato da Silveira, da Brasil Porto, seja muito bem-vindo. Olá, Genilson. Olá a toda a equipe aí que está por trás aí desse projeto de sucesso. É um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história, um pouco da nossa jornada, e espero que seja de interesse para o revendedor, que é a sua audiência, entender o que a Brasil Postos já passou e o que ela pode ajudar o revendedor a construir na sua jornada de sucesso. Sensacional. Seja muito bem-vindo, Renato. Com certeza, hoje vai ser aquele bate-papo maravilhoso. Nós vamos começar falando ali um pouquinho da instituição, do que é a Brasil Posto, e depois a gente vem com aquela super novidade para todo o Brasil que você preparou, você e todo o seu time, para disponibilizar para toda a revenda em todo o país. Começando um pouco ali pelo histórico da Brasil Posto, vocês estão localizados em qual estado mesmo? A matriz A da empresa? gente, a matriz fica localizada em Santa Catarina. Santa Catarina. Daí você tem toda uma expertise, know-how e tecnologia que facilita o dia a dia do revendedor. O que você entrega como empresa que facilita aí o dia a dia e gerando oportunidade para todos os revendedores do seu relacionamento no dia a dia? Perfeito. Eu te agradeço essa pergunta, Genilson, até para esclarecer. Existe uma certa confusão, né? Algumas pessoas associam a Brasil Postos como uma agência do governo. Acho que a gente, por ter algumas notícias da ANP, é responsável por fiscalização. Outras empresas acham que nós somos redes de postos de combustíveis pelo próprio nome. Na verdade, a Brasil Postos ela é um ecossistema. E essa é uma palavra até relativamente nova, mas ao longo desse programa eu vou contar um pouco da nossa história para entender como que a gente acabou nesse formato de ecossistema. Mas nós nos consideramos ecossistema porque nós temos algumas plataformas que integradas oferecem uma solução completa para o revendedor de combustíveis. Então, a nossa origem ela iniciou de uma loja virtual, que foi a primeira loja virtual do Brasil a vender equipamentos para postos de forma online. Ao longo da jornada também migramos para a nossa loja, para o nosso modelo de blog, de conteúdo, de informação, que é uma plataforma de conteúdo. E também temos a nossa plataforma de EAD, em que a gente faz a capacitação de todos os trabalhadores de postos de combustíveis e loja de conveniência. Então, quando a gente considera ecossistema, é exatamente isso. A gente consegue vender equipamentos, soluções, serviços, consegue informar esse revendedor através de conteúdos muito ricos e agora aprofundando com a plataforma, com a nossa parceria, e também oferecer a capacitação, desde aquela capacitação obrigatória para o frentista, como a NR20, a NR9, passando pela capacitação gerencial, que é o motivo dessa conversa, até chegando na capacitação estratégica, que é as mentorias e as consultorias que a gente oferece para as redes de postos. Perfeitamente. Eu te agradeço pela brilhante explanação, Renato. E quando a gente fala em capacitação, o público que nos acompanha em todo o Brasil, posso imaginar, bom, deve ser apenas mais um curso online, mas pela o rápido acesso que tive no escopo desse brilhante projeto, nós temos até um selo importante, uma certificação, né, do MEC. Eu gostaria que você pudesse dividir com a gente esse credencial, porque isso vai gerar oportunidades não só para aqueles profissionais que já estão dentro da revenda, gabaritando a eles uma assinatura, uma outorga da instância maior do nosso ensino,
mas para aqueles outros que queiram também entrar nesse universo com o pé direito e com a certificação do MEC. Poderia falar um pouquinho isso? A gente percebe por aí que não é tão simples e, infelizmente, não está presente em qualquer proposição de curso. Perfeito. Bom, quando a gente faz um olhar, aproxima um pouco o foco do nosso segmento, a gente encontra um segmento que oferece inúmeras oportunidades, inúmeros desafios, mas, por outro lado, a gente encontra baixíssima capacitação. Então, muitas vezes a gente vê uma operação de milhões de reais, desde o terreno, toda a parte de instalação, a parte de licenciamento, o estoque, que é o capital de giro, e muitas vezes essa operação milionária, ela está na mão de uma pessoa que tem mal e mal o nível fundamental, né? Eu sou do tempo do primeiro grau, um pouco de primeiro grau, segundo grau ainda, que hoje é o ensino médio. E isso vem um pouco de encontro com o que a gente vê nos outros segmentos de mercado. E quando a gente sabe o quanto que é importante você investir em horas, em anos de estudo, não é à toa que a gente, no início da nossa vida profissional, a gente fica no mínimo 20 anos estudando. Até mais que isso agora, né? A gente faz todas as primeiras séries, faz o ensino médio, faz 5 anos de faculdade, e hoje, no mínimo, a gente tem 1, 2 ou 3 pós-graduações, mestrados e por aí vai. E por que que no segmento de postos de combustíveis isso não é uma verdade? Por que que no nosso segmento muitos revendedores acham que eles têm que pagar o mínimo possível para esse gestor que está ali gerenciando todo aquele patrimônio que muitas vezes veio de gerações? Veio do avô dele, passou pelos pais e agora talvez esteja fazendo a sucessão, ou ele mesmo vai fazer essa sucessão, e muitas vezes eles não pensam na capacitação, nem na própria capacitação e nem na capacitação daquelas pessoas que estão tocando o negócio, que estão gerindo o negócio com eles. Então, quando a gente identificou que a grande maioria dos gestores de postos, e nesse caso eu estou me referindo aos gerentes de postos e não aos revendedores, os seus filhos, mas aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, que chegam lá às 5, 6 horas da manhã e ficam até às 10 da noite. Quando chegam em casa, o WhatsApp fica chamando, sábado, domingo, feriado. Esses gestores de postos, eles têm muitas lacunas em termos de capacitação. Muitas vezes eles foram promovidos, Genilson, pela sua capacidade de ser um bom frentista, e em função dessa habilidade de ser um bom frentista, uma pessoa que prestava um bom atendimento, sorria, fazia algumas vendas adicionais, eles foram promovidos a gerentes. Mas as competências para ser um gerente, elas são completamente diferentes das competências para vocês que você tem quando você é um bom frentista. Perfeito. É a mesma coisa, eu posso fazer essa analogia, se você é um excelente comissário de bordo, e do dia para a noite você acorda de manhã, chega lá no avião e a diretoria da empresa vai dizer que você, a partir de hoje, você é o piloto do avião. Então, aquelas competências que eles tinham para ser um bom comissário não são as competências e nem as horas de estudo necessárias para ser um bom piloto. Mas, no nosso caso, é exatamente isso que a gente viu. Eu tenho um vídeo que chama Dormiu o Frentista, Acordou o Gerente. Ele já tem quase 50 mil visualizações, e ali retrata exatamente o que acontece nessa prática. São pessoas que têm boas habilidades de atendimento, mas desconhecem totalmente os princípios básicos da gestão de qualquer negócio. Perfeito. E aí eu me refiro à gestão financeira, gestão de pessoas e outras todas as competências necessárias para ser um bom gestor de posto. Olha, Renato, realmente o conteúdo ele é riquíssimo, né? É impressionante, mas para a audiência que nos acompanha, eu suponho que você dividiu esse curso por módulo e, mais que isso, você dividiu ele por acesso, por abordagem. Nós temos ali um curso voltado para atendimento de excelência e operacional do frentista. E nós também temos um curso voltado para liderança, para gerentes e para gestores. Então, são módulos que você separou. Conte um pouco mais como que você trabalhou essa modulação dentro desses cursos. Existe ali um fator humano? São masterclass digital? Como é que funciona essa tratativa dessa dinâmica?
Bom, então, o que acontece? Nós temos, na verdade, uma plataforma de EAD, né? Uma Perfeito. plataforma de ensino à distância. Essa plataforma de ensino à distância, ela é separada em três grupos. Então, nós temos o grupo dos treinamentos operacionais, que são destinados para aquelas pessoas que estão na base da operação, frentistas, trocadores de óleos e atendentes de loja de conveniência. Então, para esse grupo, a gente tem cursos que vão desde os cursos obrigatórios, que é o NR9, o NR20, curso de CIPA, curso de bombeiros, até treinamentos que são mais técnicos, que é como ser um frentista de alto desempenho, como vender óleo lubrificante na pista, como fazer o atendimento na loja de conveniência. Então, esses são os cursos que a gente considera de nível básico, que é realmente para aquelas pessoas que estão ali na operação. Aí nós temos um segundo grupo de cursos, que são os cursos voltados para nível médio e de média gerência, gerência e média gerência, que é os cursos para líderes de pista e gerentes. E aí a gente encontra, além desses cursos que falam sobre a gestão, também nós temos cursos que falam sobre o soft skill, são aquelas habilidades complementares de um gestor. E, finalmente, no terceiro grupo, a gente tem o grupo que são voltados para os revendedores e os gestores de postos, que ele tem um viés muito mais estratégicos. Então, aí nós trabalhamos mentorias, trabalhamos consultoria. Acho que vai ter que dar uma Saúde. cortada. Nossa. Então, nós temos aí os cursos que são voltados para os gestores estratégicos, que vão de mentorias, consultorias e treinamentos mais voltados para o planejamento, análise SWOT, PDCA, enfim, que a gente vai ajudar o gestor a ter uma visão do negócio dele. Então, reforçando, são três cursos: cursos operacionais, cursos gerenciais e cursos estratégicos. E aí, respondendo a sua pergunta, nós fazemos toda a gestão e toda a coordenação desses treinamentos para as redes de postos. Então, na prática, como que funciona isso? Se você tem um CNPJ do posto, você matricula, você vai fazer um cadastramento na nossa plataforma pelo CNPJ do posto. E aí a gente vai definir quais são os cursos que esse posto vai fazer e quem são as pessoas. Então, via CNPJ, nós podemos fazer uma sala de aula para matricular todos os frentistas, uma segunda sala de aula dentro desse mesmo CNPJ para fazer o treinamento dos atendentes de loja de conveniência, do gestor da loja de conveniência e os gerentes do posto, por exemplo, ou da rede de postos. Para cada uma dessas salas de aula, nós colocamos os cursos ali dentro e nós fazemos também, que talvez seja o trabalho que eu considero que é o mais bonito é o engajamento desses colaboradores. Porque existem muitos colaboradores, especialmente os frentistas, que estão fazendo cursos online pela primeira vez. Então, nós Perfeito. matriculamos eles dentro dessa sala de aula virtual e a gente acompanha o desempenho. Então, o que na prática acontece? Todos começam o curso no mesmo dia e todos têm uma data para acabar. Só que ao longo desse período, muitos deles ficam pelo caminho. E eles têm várias, às vezes dizem que não tem o tempo, que o celular estragou, que tem sem dinheiro para crédito, que não tem internet. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. Então, eu tenho aqui uma equipe que acompanha cada um desses para ver essa dificuldade e para tentar fazer com que todos formem-se dentro do prazo correto. Durante esse período também, para cada módulo, aí a gente usa uma estratégia de learning que é bem dinâmica, então são videoaulas curtas, então geralmente são até 7 minutos. No final de cada videoaula ele vai fazer uma prova. Se ele não passar na prova, ele não consegue evoluir para o segundo módulo. Mas o nosso objetivo aqui não é rodar ninguém. Então, ele pode fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, para que ele consiga assimilar aquele conceito e passar para o próximo módulo. Então, com isso, a gente consegue fazer com que esse aprendizado seja feito pelo celular, pelo computador. Você pode botar uma tela, um computador ou uma televisão, uma Smart TV numa sala de treinamento ou em qualquer sala, colocar todos para fazer ao mesmo tempo e provocar um debate entre grupo, ou você pode liberar o acesso e cada um fazer dentro da sua dinâmica pessoal. Tem muita gente que faz no ônibus, que faz em casa. Então, o acesso ele é
ilimitado em qualquer horário, com ou sem internet, também tem como ele fazer isso sem internet, porque a plataforma permite isso, e a gente vai, de certa forma, garantir que aquela pessoa assistiu todo aquele conteúdo, assimilou todo aquele conteúdo, fez a avaliação, e aí no final ele recebe um certificado. Perfeito. Ô, Renato, muito bacana e foi bem, ficou de uma maneira bem detalhada a sua fala. Mas para toda a audiência que nos acompanha, qual que é o tempo médio que por cada módulo desse, de frentista, é, em termos de duração, muda para quem é liderança, muda para quem é gerente ou gestor? Qual que é o tempo médio que quem está entrando agora vai conseguir ter o seu certificado? Bastante, porque até em função do próprio escopo da função, né? Se você for entrar hoje como um frentista, então você tem alguns cursos que são os obrigatórios. Então, pela lei, pela NR20, você tem um curso de NR20 que a duração dele tem que ser feita em 4 horas. Então, não quer dizer que ele vai assistir uma aula de 4 horas, mas todo o treinamento, com os exercícios, com as leituras, os materiais complementares, são 4 horas. Então, você tem o curso obrigatório. Aí, dentro da NR20, também tem uma portaria que fala sobre o risco do benzeno. O benzeno, a gente sabe que é aquele gás, aquele vapor tóxico que está presente na gasolina. Para que o frentista tenha uma operação que ele consiga se prevenir e evitar a contaminação, que pode ser até cancerígena, ele tem mais 4 horas. Então, olha como é uma carga horária. Essa carga horária, por exemplo, Genilson, ela é obrigatória. Então, todos os seus frentistas têm que fazer. Agora, você imagina o seguinte, nós temos no nosso segmento um altíssimo turnover. Então, você tem 10 frentistas, no começo do ano, os 10 fizeram esses cursos que são obrigatórios. No final do ano, você perdeu 5 frentistas. Você tem que treinar mais 5 frentistas. Então, como tem o nosso turnover, como o nosso segmento tem um turnover muito alto, é muito mais racional ele fazer um curso online, porque ele vai ter a qualquer momento à disposição esse treinamento. E aí, isso vem se transformando e virando uma realidade. Antigamente, como que funcionava? Cada vez que você tinha um novo funcionário, ou você tinha que mandar ele para o sindicato treinar, e às vezes o sindicato ficava 100, 200, 300, 400 quilômetros da sua cidade, sendo no interior, ou você tinha que contratar alguém para ir até o posto para treinar uma pessoa. Hoje, com uma assinatura pelo seu CNPJ, você tem acesso a todos esses cursos. Então, é muito mais viável e o curso, muitas vezes, ele é até mais efetivo. A gente sabe, né, quando a gente estuda com aprendizado, que uma pessoa num treinamento presencial, ela retém no máximo 10% do aprendizado. Perfeito, isso serve para Renato. tudo. Se nós formos numa palestra, nós vamos reter 10%. Agora tem um complicador aí. Esses 10%, que é uma média de mercado, foi feito um estudo antes do WhatsApp. Você imagina hoje, você botar uma pessoa ficar 8 horas e ela vai dizer que vai ficar 8 horas sem ficar no WhatsApp. Então, todo o processo de construção do aprendimento, da aprendizagem, ele está se alterando. Né? Então, respondendo a sua pergunta, vai depender muito da carga horária que você quer. Você pode só capacitar, por exemplo, os frentistas nos cursos obrigatórios. Agora, é uma decisão sua. Nós temos um segundo curso que é frentista de alta performance, em que você, além dos cursos obrigatórios, você vai explicar para ele quais são os tipos de combustíveis, como é uma postura adequada de um frentista, quais são as regras de atendimento. Isso é uma opção do revendedor, esse não é obrigatório. Agora, você imagina como que você vai padronizar um atendimento num posto se cada um dos frentistas receber um atendimento de qualquer jeito ou um não treinamento, que é o que acontece. Na prática, a gente vê muito isso. Você vê o revendedor que, primeiro que ele já começa errando na contratação, porque ele só contrata quando tem necessidade da vaga. E ele já deveria ter feito um processo de recrutamento e seleção anterior. Mas vamos lá, ele contrata em cima da hora, ele coloca aquele frentista para trabalhar e aquela pessoa não recebe treinamento algum. Ou pior, recebe treinamento daqueles outros frentistas que muitas vezes estão desmotivados. E aí você não tem padronização nenhuma. Então,
o curso do frentista ele pode ser um curso que só tem a carga obrigatória e pode ser que tenha as cargas opcionais. E aí a gente vai, além desse frentista de alta performance, nós temos frentista vendedor de óleo na pista, e nós temos os soft skills também, que é trabalho em equipe, autorresponsabilidade, como dar e receber feedback, que são outros treinamentos que acabam sendo complementares para que esse frentista não passe a vida inteira só recebendo o mesmo tipo de treinamento, que é abrir o capô e oferecer gasolina aditivada. Então, a gente fala que nós temos uma cauda longa de treinamento, exatamente para que esse frentista que comece a fazer os primeiros cursos, depois ele sinta a necessidade e se sinta-se motivado a continuar estudando. Já, só vou finalizar, desculpa, já nos cursos gerenciais, eles são muito mais complexos, né? Esse curso que a gente está fazendo o lançamento, e que eu te agradeço aí por você nos ajudar, ele é um curso que ele tem 12 módulos. E por que 12 módulos? Porque a gente acredita que o gestor dedicado, ele vai conseguir fazer um módulo por mês. Então, no final de um ano, ele vai conseguir ter feito os 12 módulos. É claro que se a pessoa for muito mais dedicada, e aquelas pessoas que gostam de estudar, ela consegue fazer em 2 ou 3 meses. Mas a gente tem um módulo para que ele consiga assimilar esse conteúdo. Então, esse conteúdo, esse módulo 1, ele começa assim, a importância do gestor de posto de combustível. Então, ele vai ter toda uma contextualização de por que aquela pessoa está ali, o que ela deve fazer, como ela tem que se comportar e o que é esperado dela. No segundo módulo, a gente vai falar sobre gestão e liderança. Gestão e liderança vai apresentar todas as ferramentas necessárias, recrutamento, seleção, treinamento, feedback, isso tudo em videoaulas, com vídeos complementares e com materiais de leitura. No terceiro treinamento, a gente começa a falar sobre a gestão operacional. Quais são as principais operações que o gestor de posto tem que conseguir? E a gente vai falar sobre a aferição de combustíveis, sobre o recebimento de caminhão-tanque, e assim sucessivamente. Então, são 12 módulos que a gente acredita que a gente vai fazer uma formação completa desse gestor. É claro que, com essa formação, juntamente com a sua parte prática, e eles são muito bons nisso, porque eles vivem esse negócio muito tempo, você consegue um gestor que vai dominar as duas áreas. E aí, isso vem preencher aquela lacuna que nós iniciamos no início. Né? Você tem aquele gestor com muita prática e baixa formação. E esse curso, com reconhecimento do MEC, a gente vem equilibrar essas duas necessidades. Beleza, Renato. Eu trago aqui também uma observação. Não é segredo para ninguém que a revenda nacional passa por um ambiente, uma atmosfera de altíssima competitividade. Então, nesse contexto, qual que é o diferencial competitivo que os revendedores terão como revenda e os profissionais que fizerem esse curso? Por que uma certificação para a revenda e para os profissionais que o fizerem deixarão esses profissionais e players muito bem destacados no mercado? É um outro viés, né, um outro ganho que a gente começou a perceber quando a gente começou a trabalhar com as certificações dos cursos. Genilson, você sabe que no Brasil nós temos 43 mil postos de combustíveis. Então, na teoria, nós temos 43 mil vagas para as gestoras de postos. Porque muitas vezes o revendedor ele não faz a gestão, ele é o dono, mas ele não faz a gestão. E por que que, com tanta vaga de trabalho, nunca houve uma certificação para fazer com que essas pessoas conseguissem agregar valor ao seu currículo? Porque quando a gente vai procurar uma vaga de trabalho, a nossa empregabilidade é o somatório da nossa formação com a nossa experiência. Né? Então, hoje, um bom executivo, um valorizado pelo mercado, vai ver qual que é a sua formação e qual que é a sua experiência, né? Qual que é o seu repertório de sucesso como profissional e qual que é a sua formação. No momento em que você deixa de ter um equilíbrio nessas duas variáveis, a sua remuneração ela não é tão estratégica. Não basta você ter muita experiência com uma baixíssima capacitação. Isso não vai fazer com que você tenha uma boa empregabilidade.
E o contrário também é verdadeiro. Não adianta você dominar todos os conceitos e você não tem uma experiência prática, né? Desses dois, eu ainda prefiro a boa formação do que o contrário. Mas vamos lá. Então, a gente começou a olhar para esse mercado. Dentro da Brasil Postos, nós temos uma ferramenta de pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa para ver qual é a média salarial de um gerente de postos de combustíveis. E aí eu volto a pergunta para você. Você sabe me dizer quanto que você acredita que um gerente de posto ganha na média, Genilson? Olha, eu vou chutar aqui porque a gente lida aí com todas as regionais e eu penso que isso é muito distinto de região para região, mas algo em torno de 3 a 4 mil reais. Realmente, isso varia de acordo com região, varia também de acordo com o porte do posto, né? Se um posto que tem Perfeito. uma estrutura maior, varia também com a característica do posto, se é um posto de rodovia ou se é um posto urbano. Mas, na média, eu vou dar um range um pouco maior aqui. Ele vai de 3 a 8 mil reais. Então, vamos Ó, somar aí, vamos botar numa média de 5 mil reais. Aí eu pergunto para você, 5 mil reais não é um bom salário? com certeza, comparando ali o referencial do mínimo, com toda certeza é um ótimo salário. Muito engenheiro que não ganha esse salário. Administrador, e aí eu não quero discriminar nenhuma profissão, publicitário, dono de podcast, tem muita gente que não tem esse salário, na é verdade. Então Com a gente certeza. tem uma oportunidade, que é uma oportunidade presente em todas as cidades do Brasil, porque na menor cidade do Brasil nós temos um posto de combustível. Nós temos uma boa remuneração. E essa média salarial também é importante destacar aqui, é que ela é o salário. Muitas redes de postos têm vários incentivos para esse trabalhador, para esse gestor, basta com que ele consiga atingir as metas. Metas de turnover, metas de inadimplência, principalmente metas de venda, enfim, existem metas. Quando eles atingem as metas, eles recebem os bônus, os incentivos. Então, olhando para esse mercado com grandes oportunidades, com oportunidades no Brasil todo, a gente identificou, pô, o que está faltando? Ah, está faltando a certificação. E essa foi a nossa busca. A gente, eu sou professor, então eu sempre vim do meio acadêmico, né? Isso sempre esteve presente na minha vida. E aí a gente foi buscar os caminhos. Como que faz essa certificação? Qual o tempo? Qual a ementa? Como que você consegue? Essa é a receitinha do bolo que a gente não abre, mas hoje a gente tem, então, uma certificação em nível de extensão, né, para gestores de postos, com foco em gestão e liderança, e que no final, quando a pessoa faz a conclusão do curso, ela tem o reconhecimento do MEC, e o que eu acho tão importante quanto isso também é que esse diploma ele vai em nome da Brasil Postos e da Anhanguera, que a Anhanguera Muito é um nome de bacana. referência no mercado. Né? Perfeito. Acho que não tem nenhuma cidade no Brasil que não ouviu falar de Anhanguera. Então, você chegar para você está trabalhando ou você quer entrar no mercado, olha aqui, eu tenho essa diplomação, eu já tenho tantos anos de experiência, eu acredito e espero que isso vai ser um diferencial para essa pessoa que está apostando na capacitação. Olha, isso é muito bacana porque você diz não dividir a receita do bolo, mas não deve ser um caminho fácil. Que seja do meu conhecimento, esse é o primeiro curso, né, que tem essa certificação e com toda essa abrangência e a Think Talk parabeniza todo o seu time e você por entregar, de fato, esse ganho para o mercado. Renato, mas é, é um curso relativamente novo. Apesar desse fato, você traz aí um conhecimento profundo da revenda. É, Você tem um case, um histórico de sucesso nesse curso que está sendo lançado para toda a revenda do Brasil inteiro, que você pudesse trazer aqui para dividir com a nossa audiência, para a gente poder se inteirar um pouco do que esse curso está sendo capaz de transformar, né, a gestão e liderança, revendedores, frentista, fica à vontade. Na verdade, esse curso ele é novo no formato para o reconhecimento do MEC. Né? Eu Perfeito. tive que adequar a carga horária, adequar alguns formatos, adequar a plataforma também, porque
para que tenha a certificação do MEC, embora nós já tínhamos a nossa própria plataforma de AD, o MEC homologa algumas plataformas. Então, teve todo uma reengenharia no curso. Mas esse curso, Denilson, ele foi lançado em 2017. Então, a gente estava, talvez, bem na dianteira do tudo que a gente vê hoje. Hoje tem muito mais gente fazendo, mas nós fomos o primeiro, né? E desde 2017 a gente já formou mais de 3 mil gestores com esse curso. Então, o grande case é a perpetuidade, né, desse tempo. Esse curso foi usado por algumas redes para fazer a formação de trainees, que são aqueles gerentes que estão entrando. Sim. Ele está em algumas plataformas de grandes distribuidoras. Ele serviu também como base do curso que hoje a Ipiranga oferece como nível de graduação para os gerentes de postos da Ipiranga. É um curso que tem 12 módulos e eu fiz 9, então muito foi do que eu fiz para esse primeiro curso, que foi adaptado para aquilo ali. Então, eu considero que ele tem um histórico de sucesso pela perpetuidade, né, pelo nível de concorrência, porque você conhece também que agora ficou muito fácil e todo mundo virou mentor, consultor, tudo ficou assim, todo Exatamente. mundo, de uma hora para outra, se apropriou de conhecimentos, assim, e muitas vezes você tem que estruturar. Você pode ser um grande conhecedor da área, mas também a parte acadêmica, né, o que a gente sabe de design, o que a gente estuda de design instrucional. O que é o design instrucional? É como você ensinar a aprender. Né? Muitas vezes Legal. Você sabe muito, mas na hora que vai passar, você passa e aquilo é pouquíssimo retido. Então, o nosso nível de aperfeiçoamento também foi feito com base no que a gente tem vivenciado desde 2017 até hoje no treinamento de equipes de postos. E também as mudanças que a gente tem gerado. Hoje em dia, por exemplo, o nosso curso ele é completamente diferente, ou os nossos cursos, do que a gente vê no mercado, que são só videoaulas. Então, certo. Na minha concepção, videoaula não é EAD, não é ensino à distância. A videoaula, ou vídeo gravado, ele é um elemento do aprendizado. Mas certo. Você tem que botar outros recursos. Então, a interação de tela é algo que a gente tem investido bastante, que é baseado na inteligência artificial. Então, por exemplo, no curso de segurança do trabalho, aparece um frentista na tela do celular e cada vez que ele aperta no botão, ali explode qual que é o EPI que ele tem que estar usando. Então, se ele tem que estar usando óculos, protetor auricular, se ele tem que estar usando o tipo de bota correta. Isso parece uma coisa boba, mas você tem uma interação com a tela. Né? Ele precisa fazer isso. No meio do treinamento tem um quiz, tem um desafio, tem a gamificação. Então, tem outros recursos que fazem com que esse aprendizado acabe se consolidando. E é só o início, né? O início para nós e o início para todas as pessoas que, depois do Covid, as nossas crianças, os nossos filhos, as pessoas que viram que é possível e que é um caminho sem volta você fazer um recurso do EAD também para fazer a capacitação de alunos, de pessoas, de profissionais. A telemedicina está aí para nos dizer que é possível. Perfeito. Você trouxe um elemento muito importante, Renato, e a gente tem que ter o devido cuidado. Não com muita frequência a gente vê ofertas desse ou daquele profissional que resolveu entregar um curso digital, se diz mentor, mas a gente tem aqui realmente um divisor de água, né? Então, você está aí no mercado com essa proposição de ensino desde 2017 e recentemente recebeu essa certificação e traz junto toda uma didática envolvente que tem um compromisso com a transmissão de qualidade do conhecimento, da capacitação e com a certificação. Bom, dito isso, eu gostaria que você fizesse um breve diagnóstico do mercado, fazendo a conexão com a importância do gestor e dos seus liderados, seja frentistas, gerentes, supervisores, em ter uma capacitação dessa qualidade. Bom, vamos pegar uns elementos aí, fazer um diagnóstico muito breve do mercado e como que a Brasil Post, Academia de Ensino, pode estar suprindo esse diagnóstico em função do curso ofertado. Bom, eu gostaria, eu te agradeço aí por
você me dá essa oportunidade, né? Eu gostaria só de também elevar uma camada acima, né, a minha resposta. Primeiro Perfeito. que você perguntou dos gestores, dos frentistas, que eu gosto muito de olhar também das oportunidades que se abrem agora para os gestores de postos, os donos. A gente fez um estudo também, e a gente participou desse estudo, que, em média, nos próximos 5 a 10 anos, nós vamos ter uma troca de quase 80% dos gestores atuais. Então, muita gente nova está entrando nesse mercado. Né? Muita gente da segunda geração, da terceira geração está entrando nesse mercado. E aí existem aqueles desafios naturais da sucessão, Sim. aliados ao desafio da transição que a gente está passando. Então, é que eu sempre falo, eles talvez não entraram na melhor geração da família deles, né? Quem sabe se eles tivessem assumido em outras gerações não seria tão desafiador. Não que antigamente não tivesse os desafios, mas agora a gente tem uma verdadeira disruptura do modelo energético, coisa que a gente não tem há mais de 100 anos. Então, você imagina hoje você assumir um negócio familiar com toda a responsabilidade da família, sabendo ou correndo o risco que o modelo energético que consolidou toda essa empresa vai deixar de existir ou vai ser substituído total ou parcialmente. Então, para essa persona, a gente trabalha muito forte as mentorias de planejamento estratégico, de fazer com que essas pessoas... Porque o que é, também, se você me permitir, qual é a diferença da Sim. mentoria para a consultoria? Tem tudo bem que mentor ele substituiu o antigo coach, né, que também virou uma coisa meio comum, mas o mentor e o consultor, eles têm papéis completamente diferentes, porque o consultor, ele diz como fazer e ele vai lá e ajuda a fazer. Eu vou pagar uma consultoria para você me mostrar, para você fazer para mim. Já o mentor, ele mostra, baseado na experiência dele e nas melhores práticas, o que ele pode fazer e quais são os resultados se ele fizer aquilo que está sendo feito por outras pessoas. Então, o valor Perfeito. aqui é diferente. Não que um seja melhor que o outro. Né? Se eu não tenho mão de obra, se eu não tenho equipe, talvez uma consultoria seja o ideal para mim. Agora, se eu preciso, eu, como gestor, como dono de posto, preciso abrir a minha cabeça, preciso de novas referências, preciso de novos insights, preciso evoluir como gestor, aí a mentoria é melhor para mim. E aí, nesse modelo de mentoria, nós montamos uma mentoria que chama 360 Graus, que a gente lançou exatamente no auge do Covid, que foi um sucesso e que depois veio uma série de outras empresas aí nesse rastro, mas que pegaram essa ideia e, felizmente, levam um conhecimento adequado. Mas eu gosto sempre de fazer essa separação entre mentoria e consultoria, para que aquela pessoa que tem aquela necessidade de se aprimorar busque uma Certo. mentoria. E quem quer buscar uma solução mais pronta, mais adequada, busque uma consultoria de acordo com a sua necessidade. Bom, dito isso, a gente tem aí os outros níveis de competência. A competência gerencial, que eu falo para você que o gestor de posto, muitas vezes, ele cai sempre no mesmo, na mesma armadilha, em que ele vai ser muito bom operacional e vai ser muito fraco comercial e líder de pessoas. Então, Perfeito. isso, a minha experiência mostra isso. Ele se vale, e todos nós somos assim, se eu for promovido para alguma coisa amanhã, eu vou sempre me sentir a minha área de segurança, aquilo que eu sei fazer bem. O que eu não sei fazer bem, eu vou tentar delegar. E que, na maioria dos casos, o que eles não sabem fazer bem é ser bons líderes. Porque eles não tiveram, não é que sejam pessoas más. Uma, porque liderança, ao contrário que se fala que o líder nasce feito, isso não é verdade. Liderança se aprende. Existe a liderança situacional, existem várias estratégias de liderança. Então, ele precisa ter o ferramental para ser um bom líder. Ele precisa entender quais são os processos de recrutamento, seleção, feedback, das reuniões. Ele precisa entender isso. No momento que ele entende, ele se sente seguro, ele começa a ser um melhor líder. Ele precisa entender também a parte de gestão de custos, que no posto de combustível, o diferencial está na terceira casa decimal. Então, a gente vê muita operação. Não, quem cuida do dinheiro é o dono, é o patrão. E o gestor fica ali perdido,
porque ele não tem acesso, ele não sabe qual é o resultado, ele não sabe o que a má gestão dele está trazendo mau resultado, o dono do posto também não compartilha com ele, e aí fica naquele limbo operacional, limbo financeiro. Então, é preciso que um gestor do posto tenha várias competências, mas eu destaco essas duas. Tendo a competência operacional, que é saber fazer as operações diárias, ele precisa ser um bom líder e um bom gestor. É por esse motivo que o nosso curso, esse reconhecido pelo MEC, é formação em gestão e liderança, para levar essa competência. E, finalmente, para responder a sua pergunta, cabe o frentista ser olhado também com de um outro prisma, de um outro patamar, né? Porque hoje o que acontece na prática? O frentista, ele é reconhecido como a figura mais carismática do posto, o primeiro contato do posto, o responsável pelo sucesso do posto, pela venda, pela operação, mas ele recebe uma capacitação, quando recebe, uma capacitação que é sempre a repetição do mesmo. Se você for falar com um frentista que faz 10 anos que é frentista, ele fez 10 anos o mesmo curso, que é como vender gasolina aditivada, como abrir o capô do carro e essas poucas variáveis de venda. É mais ou menos como se você passasse 10 anos da sua vida só escutando a mesma banda de rock ou mesma banda de música, seja ela qual for, e nunca ter acesso a nenhuma banda. Ele só vai chegar uma hora que ele não aguenta mais. Então, para os frentistas, o nosso desafio, e aí estou lançando de antemão também, a gente está com a certificação do curso de frentista aí saindo, né? Para os frentistas, a nossa proposta aqui é ver ele como um profissional que vai chegar a gerente. E aí ir preparando essas competências que ele não tem hoje, claro que na proporção dele, dentro da alçada dele, mas ir preparando ele para que, quando tiver um processo, uma promoção, quando tiver alguma chance de ele virar líder de pista ou até gestor, ele esteja preparado. Então, o nosso desafio é esse, é não ficar fazendo o que todos fazem há muitos anos, que é só dizer que ele tem que vender gasolina aditivada, aqueles treinamentos que às vezes parece até adestramento, né? Então, a gente quer levar conhecimento, soft skills, né, que são aquelas habilidades comportamentais que é tão importante para uma pessoa que está atendendo o público e que muitas vezes é só cobrado pelo resultado da venda da gasolina aditivada. Então, existem outras habilidades que têm que ser desenvolvidas nesse elemento tão importante para a revenda. Ô Renato, brilhantemente, eu queria abordar um aspecto que você trouxe à mesa, as diferentes gerações que estão ali na frente da revenda. E aí eu queria pegar um pouco desse perfil, porque nunca se falou tanto em modalidade digital para tudo quanto se imaginar. Seja ali na prestação de serviço, capacitação. Eu queria entender como é que é a cabeça desse revendedor. Existem aqueles revendedores mais tradicionais, que vêm nos primeiros modelos, no modelo mais analógico, e já tem esses gestores que já nasceram mergulhados dentro dessa pegada digital. E é essa a realidade daqui para frente, né? Então a gente tem os antigos gestores que estão se inteirando desse novo normal, vamos entender assim, que até a pandemia trouxe essa expressão para nós. Eu queria que você desse uma delineada como que é trabalhar com esses revendedores, porque o curso é para todos. E ele tem uma didática bem consolidada, já vista que desde 2017 você já veio com essa pegada. E um outro ponto é o seguinte: quando se fala em capacitação dos colaboradores dentro de uma revenda, há de se pensar, poxa, eu vou ter que pausar a atividade aqui do meu colaborador, eu vou ter que cobrir aqui mais ou menos a posição dele para ele se capacitar, porque a gente tem muito dessa realidade de cursos ofertando que não deixa de ser uma assertiva, porque é uma ausência que vai trazer uma performance interessante para aquele profissional que nesse cenário competitivo tanto é demandado dele. Mas fala um pouquinho para a gente dessa flexibilidade que o curso promove e dessas diferentes gestões que os gestores têm aí ao lidar com essa solução que você está trazendo para a gente. Bom, então, pegando o primeiro tema aí, existe uma geração que
é fabulosa. Assim, a gente tem contatos com alguns gestores e aí eu não faço a distinção de idade, tá? Existem gestores com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, que são excelentes e que usam e que já estão preparados e ansiosos para aproveitar cada vez mais os recursos digitais que oferece. Então, por exemplo, hoje você tem o básico, que é a aferição dos tanques de forma digital. Então, aí é um exemplo assim, muito clássico para você ver como existe uma miopia no nosso segmento. Você sabia, Genilson, que só 30% dos postos do Brasil tem sistema de monitoramento de estoque digitalizado através de sistemas de medição? 30%. 30%. Então, você imagina o seguinte, qual que é o seu principal ativo de trabalho? O que você vende? Você vende um produto que, se você deixar ele descoberto, ele vai evaporar. Você vende um produto que é transparente, no caso do etanol, e que é extremamente vulnerável, né, e suscetível a roubo, a furto, a desvio, a falsificação. E aí você tem uma ferramenta de controle que ela edita cada milímetro do tanque de combustível, cada centímetro volumétrico que tem ali, e só 30% dos postos do Brasil utilizam essa ferramenta. Mesmo que a legislação tenha obrigado, a partir de 23 de setembro do ano passado, a usarem. E eles falam assim, enquanto não tiver fiscalização, porque a lei entrou em vigor, mas a fiscalização de fato ainda não está acontecendo. Certo. Então, esse é um exemplo que eu te trago para você ver como a gente tem ainda que evoluir nesse sistema. Porque essa medição feita do seu principal ativo, que é seu estoque, que é o que você vai fazer dinheiro, feita na régua, eu posso te garantir que ela está errada. Ela está errada porque existe a inclinação do tanque, porque existe uma série de variáveis que não fazem uma medição correta. Então, você já parte de um princípio que você não quer ter um nível de gestão bom, porque você se recusa a fazer um investimento que vai ser 30 mil reais, que é menos que o carro que o dono do posto está andando, que é menos que a casa da praia, que é menos da viagem que ele pode fazer, e vai dar 100% de auditoria do estoque dele. Então, esse é um exemplo do que não deve ser feito para responder o que está sendo feito. São gestores que utilizam essas ferramentas através do celular, utilizam ferramentas de tarifas dinâmicas para fazer um comparativo do preço em tempo real, utilizam todas as ferramentas que existem de geolocalização para tentar atrair o motorista que está passando no posto, utilizam esses totens que faz uma comunicação também via celular e você consegue tentar atrair. Então, utilizam todas as tecnologias, isso sem falar agora na inteligência artificial, que entrou com tudo, né? Faz menos de 2 anos que entrou em setembro de 2022, mas já está permeando todos os segmentos. E, felizmente, a Software House, aí a gente tem um exemplo maravilhoso da SGA, que é seu anunciante, e também é parceiro nosso, oferece ferramentas fabulosas em tempo real para fazer com que o cliente tenha essa gestão, né? Enquanto que muitos aproveitam, a grande maioria não aproveita. Então, a gente tem uma geração vindo muito turbinada, né, muito atenta, e são esses que eu acredito que vão perpetuar o negócio. Porque o que está acontecendo com os postos é o mesmo que está acontecendo com as pequenas redes de farmácias, que talvez eu falando aqui você faça alguma referência, a nossa audiência consiga se lembrar. Essas pequenas redes de farmácia estão desaparecendo. É Droga Raia, aqui no sul a gente tem Panvel, tem Drogaria Catarinense, tem Nicei em Curitiba, tem Drogão, tem todas as grandes cidades, as pequenas farmácias estão sendo engolidas pelas grandes redes. Né? Mercados e lojas de conveniência também. Eu tive em São Paulo na semana passada, fico aqui em Santa Catarina. Em São Paulo, você olha para o lado, tem aquela rede Oxxo, abrindo uma em cada esquina. Aquilo ali está tirando o fluxo de uma padaria, ou de um mercadinho, ou de uma loja de conveniência. Porque o mercado ele não se multiplica como está se multiplicando essas lojas. E o mesmo pode acontecer se a revenda, se esse gestor da revenda, é claro que ele pode optar por vender, mas tem muitos que não vão vender. Por quê? Porque eles têm
contratos que têm que ser honrados, eles têm um terreno que muitas vezes está no patrimônio da família, ele é obrigado a fazer aquele negócio ser bem sucedido. E aí é só com o uso dessas ferramentas que ele vai conseguir evoluir. Ele não pode se voltar para qualquer tipo de ferramenta. E, na prática, a gente vê o contrário. Tem muito revendedor que tem medo de acessar o sistema dele. Não quer. Ah, não, quem acessa o sistema é a menina lá da contabilidade, é a menina do escritório. Eu não olho para o meu financeiro, acho muito complicado olhar o meu sistema. E Perfeito. aí a gente vê que não tem como fazer essa gestão com esse pensamento olhando para trás. Legal, e a gente também falou da flexibilidade, né, que o curso promove. É no tempo do frentista, é no tempo da liderança, é no tempo da gerência, é no tempo do revendedor. Isso traz um diferencial competitivo também, porque ele consegue ter ali o acesso aos módulos de uma maneira facilitada e dentro da sua possibilidade. A retenção do conhecimento, a gente hoje se eu disser para você que você vai ter que ficar numa sala de espera de um médico por 10 minutos sem o celular, talvez você entre em desespero, né? Porque a nossa vida, ela ficou essa loucura, né? Que é no tempo da timeline ali, né? Você passando. Então, a retenção do conhecimento, ela diz que no máximo um módulo de aprendizado ele tem que ser no máximo em 10 minutos. E isso é importante. Depois de 10 minutos, a gente não consegue mais reter o nível de atenção. A gente tá pior que bebê. Bebê, né, quando a gente estuda um Aham. pouco de psicologia, a gente sabe que bebê ele não consegue prestar atenção em nada. Ele fica sempre, né, 20 segundos já é muito. A gente está chegando nesse nível em função das redes sociais. Então, os nossos formatos das videoaulas, elas são curtos, né? Tentando fazer o máximo possível do engajamento para que aquela aula seja interessante e que no final daquele módulo, daquele curso de 6 a 8 minutos, tenha uma revisão do que foi aprendido, porque às vezes a pessoa até já esqueceu, mesmo sendo um vídeo de 8 minutos, a gente, né, como eu te falei, a cabeça, nesses 8 minutos ele olhou o WhatsApp umas 100 vezes, né, então ele esqueceu o que começou. Então a gente começa Tá. o módulo, no final nos segundos finais do módulo, tudo isso foi revisto, e aí ele tem que fazer ali uma atividade, seja um questionário, um quiz ou uma avaliação para partir para o outro módulo. E esse é o formato que hoje, né, a gente acredita que seja o mais válido para reter o conhecimento, para que realmente o curso seja transformador. Porque você falou, muitas vezes o revendedor não quer tirar o frentista da pista porque vai causar muito trabalho, vai causar problema de escala. Eu concordo em partes com isso. Ele não quer fazer isso porque ele já fez e não viu o retorno. Porque se ele já tivesse feito alguma vez com retorno, ele ia ficar Certo. muito feliz em fazer todo mês. Né? Porque o retorno, a gente vive de retorno. Então, pô, eu fiz um curso, eu tirei todos os meus frentistas, mas os caras voltaram aqui, ó, vendendo que nem louco. Cara, eu vou fazer a cada 3 meses, eu vou fazer de novo. Mas na prática não é o que a gente vê. Na prática é exatamente isso que se falou. A primeira coisa, a primeira pergunta é, seja presencial ou online, quanto é que custa? Ele vê preço e não vê valor. E a Certo. segunda, mas como é que eu vou fazer? Vai ser difícil. Filhão, todo mundo tem essa dificuldade. O supermercado tem essa dificuldade, a farmácia tem essa dificuldade, o hospital, ou a fábrica, todo mundo tem dificuldade de escala. Adequa, faz um acerto aí, sei lá, faz a pessoa chegar cedo, mais tarde, é uma vez a cada semestre, às vezes é uma vez no ano, às vezes tem gente que não faz nunca, mas é um pouco aí de necessidade, sabe, de mudança de mentalidade para olhar e dizer, não, isso vai fazer diferença para o meu negócio. É isso que eu tenho que fazer. E não baixar preço, e não ficar brigando sempre pelas mesmas. Sensacional, Renato. Com certeza a gente tem alguns minutinhos e estamos partindo para o final dessa importante fala. Eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui e eu gostaria que você fizesse umas considerações finais, falando um pouquinho do seu time da Brasil Pós, do seu time da Academia de Ensino, qual que é a mensagem que ele traz, que vocês todos trazem para a revenda e o porquê que o revendedor deve acessar, né, essa metodologia revolucionária, vamos dizer assim, e com essa certificação tão plausível pelo MEC.
Então, assim, a nossa proposta é exatamente isso, né? É a gente conseguir levar o conhecimento nesse multiformato. Então, o que a gente está falando da academia é parte desse negócio, né? A gente tem também o blog. O blog é uma vasta biblioteca digital riquíssima de conteúdo que está sendo construída há 12 anos. Então, se você hoje é um gestor de posto e você entrar lá, você vai encontrar categorias de conhecimento, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão ambiental, gestão do trabalho, e que isso pode servir para você. Isso é 100% gratuito, a gente não cobra pelo acesso. Então, esse é um modelo que também a gente leva para o revendedor. A gente tem os nossos grupos de WhatsApp, que são diferentes, têm características diferentes dos outros grupos para revendedores também. A gente não fala de preço, a gente não fala de troca de equipamento, tem um bomba usada, tem não sei o que, a gente fala de gestão, melhores práticas, tendência de mercado, também a gente coloca à disposição gratuitamente. Temos a newsletter que é enviado para o e-mail daquelas pessoas que pediram para se cadastrar. Então, esse conteúdo do blog, além de dar à disposição, é enviado para que a pessoa receba no seu e-mail ali, e às vezes ela está em qualquer lugar, ela pode se informar de uma coisa muito relevante, porque o nosso segmento é muito dinâmico, de uma hora para outra muda uma portaria, muda uma lei, a gente leva essa informação. A gente está agora com formatos também de visitas técnicas. Semana passada, a gente recebeu uma visita técnica da equipe B2C da Angola para conhecer os postos do Brasil. A gente também vai levar uma equipe de revendedores do Brasil para os Estados Unidos para fazer a visita técnica. Então, o convite aqui é exatamente isso, para aquele gestor que necessita de se melhorar enquanto profissional, enquanto gestor, fica o convite para ele conhecer as nossas plataformas, se instruir, e para aquele gestor que necessita ter uma plataforma de ensino, como eu falei para você, ele se inscreve ali dentro, e a gente tem um plano de assinatura, e que com uma única assinatura ele treina todos os funcionários do posto, né, e a gente ajuda nesse monitoramento. Então, aqui a gente fala que é uma transformação, a gente oferece isso, e finalmente aquele gestor que sempre trabalhou na área e que nunca teve uma certificação, aquela pessoa que às vezes não teve aquela oportunidade de ter uma família que ajudasse ele a fazer um ensino médio, um ensino superior, que sempre teve aquela lacuna da formação, né, e da certificação. Esse é o convite que eu faço de conhecer o nosso curso. É o curso que está à disposição, a gente faz parcelado em 12 vezes, então não é por uma questão de valor que ele vai deixar de ter certificação, acreditando que isso vai ser transformador na carreira dele. Então, esse é o convite final. Acesse o site da Brasil Postos, se você é gestor de posto, faça a certificação, você vai ter um diploma do MEC, um diploma da Brasil Postos em nome da Anhanguera, e isso vai ser decisivo para a sua empregabilidade. Sensacional, Renato da Silveira, obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco parte aí do seu know-how, das suas empresas. Eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui. Acredito que a revenda que acompanha o nosso trabalho, a nossa comunicação, está também, de igual forma, enormemente feliz. E a todos vocês que acompanharam esse importante episódio do Take Talk Cast, fique ligado nas próximas edições. Nós vamos anunciar em primeira mão, inclusive, que a Brasil Postos entrou como o nosso mais novo patrocinador master. Então, sobre esse curso que foi apresentado sobre a Brasil Postos, vocês irão acompanhar aí uma jornada de abordagem muito interessante sobre esse brilhante player que está projetado para o Brasil todo. A todos vocês que nos acompanharam, um enorme abraço e até a próxima. A SGA Petro é uma empresa de software com foco total em postos de combustíveis e lojas de conveniência. Entendemos como é importante ter controle de forma ágil e fácil para que você possa focar no aumento dos lucros do seu negócio. Para isso, temos em nossas ferramentas diferenciais como caixa completo, tanto para postos de pequeno porte como para postos de rodovia. Conferência de caixa de forma fácil e segura. Tipos de caixa. Turnos de caixa, fechamento de turno sem a necessidade de parar a pista de abastecimento, caixa frentista, controle de carta frete,
controle de cheque-troco, controle de comandas, integração com catraca eletrônica, integração com balança, recarga de celular direto do PDV sem maquininha, troca de preço por cartão direto da bomba, troca de preço via aplicativo mobile, controle de pontos de fidelidade, dashboard eficiente, cadastro de clientes e produtos completo, entrada de notas centralizada, monitoramento de pista, mais segurança com controles de acesso por usuário, conciliação automática de cartões, faturamento centralizado. Você gera fatura, boleto e nota fiscal em apenas uma tela. DRE comparativo com balanço patrimonial também em apenas uma tela. Possibilidade de tirar mais de 1000 relatórios através dos filtros e salvar relatórios na sua aba de favoritos. Fluxo de mapa, recurso financeiro único e exclusivo, fluxo de caixa, fluxo de conta corrente, venda programada, controle de cheques emitidos, controle de vales, LMC, SPED. Esses são apenas alguns entre muitos outros recursos que você só vai encontrar aqui. Quer ter mais controle sobre seu posto e loja de conveniência? Venha para a SGA Petro, nossa tecnologia ao alcance do seu posto.